Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. A tua igreja exalta e glorifica o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de todo coração.
Amém? Abra sua Bíblia comigo. Esse mesmo Espírito. Jeremias capítulo 18. É um tema deste encontro de jovens. Jeremias capítulo 18. E o verso de número 6. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Olha o WhatsApp chegando. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Jeremias capítulo 18, verso de número 6. Diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor, ó casa de Israel. Pai amado, essa é a tua palavra, Deus. E a tua palavra é a verdade, Deus. E nós glorificamos ao teu nome, porque é a tua palavra que nos traz vida. A tua palavra que nos renova, nos fortalece, nos faz mais que vencedores. Por isso fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Você falar, irmãos, a respeito de uma palavra que já foi pregada por várias e várias vezes. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens a respeito do vaso na mão do oleiro. Mas quando os jovens reunidos aqui na quarta-feira, Deus colocou no coração deles esse tema. Esse tema ele é muito sugestivo, irmão. Como um vaso nas mãos do oleiro. Assim sois vós, assim somos nós. Porque, queira ou não queira, meu querido, eu e você estamos na mão do oleiro. Queira ou não queira, eu e você estamos nas mãos do Senhor. Ainda que você queira fugir ou não, ainda que você esteja disperso ou não, nosso lugar é na mão do oleiro, é na mão do Senhor. E Jeremias, quando ele é chamado por Deus, assim como você que está aqui, ele era um jovem. Jeremias ele tinha aproximadamente 17 anos quando Deus aparece a ele num sonho dentro do seu quarto e diz para ele assim: Jeremias, eu te escolhi para ser profeta sobre a nação de Israel, e você vai profetizar e você vai falar aquilo que eu colocar no seu coração. Jeremias ele olha para o Senhor e diz: Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar, Senhor. Deus fala para ele: não diga eu não passo de uma criança, não diga que você não sabe falar, porque eu falarei através da sua vida e através da sua boca. Se tem alguém que nos capacita para fazer aquilo que nos chamou para fazer, é Deus. Se Deus te chamou para fazer algo, Ele vai te capacitar. E eu lembro da Natália, quando a gente colocou ela como, chamou ela: Natália, você vai ser líder dos jovens aqui. Apesar que a gente não tem muitos jovens, mas os jovens que tem, eu tenho visto estar alicerçado no Senhor. Nunca ouvi uma reclamação deles. Nunca ninguém veio aqui para mim falar assim: ó, fulano estava fazendo isso. E eu vejo cada dia mais e mais Deus levantando a vida da Natália, Deus levantando a vida da Carol, que está lá em São Paulo, Deus levantando a vida do Renan, a vida do Daniel, a vida do Eduardo, a vida da Tamires, a vida do Vinícius agora, que batizou domingo passado debaixo de temporal de chuva. Eu vejo Deus levantando eles, meu irmão, porque Deus ele levanta aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. E Deus tem levantado pessoas dessa forma, dessa maneira, em muitos lugares. Pessoas que estão escondidas.
Pessoas que estão trancadas dentro do seu quarto e não têm nenhuma perspectiva de vida. Pessoas que estão ali, talvez enclausuradas. Pessoas que estão abatidas. Pessoas que estão amarradas pelas circunstâncias. Pessoas que olham para si mesmas e dizem assim: eu não consigo sair dessa situação. E Deus está levantando essas pessoas. E está dizendo assim: eu vou levantar você. Porque todo mundo está pensando que você não é, mas você é. Porque eu sou na sua vida. Você se torna alguém quando Deus entra na sua vida. Você se torna alguém quando Deus te chama e diz: não diga que você não pode, porque eu posso tudo na sua vida. Por mais que você chegou aqui abatido, triste, angustiado, desesperado, pensando em desistir, talvez a tua vida tenha sido uma vida de pecado. E se você se assusta com uma palavra dessa, saiba que aqui a gente sempre prega dessa forma. Se a tua vida tem sido uma vida de pecado, isso não é problema para Deus, porque Ele veio exatamente para isso, para nos livrar das garras do pecado. Ele veio exatamente para isso, para nos purificar de toda a iniquidade. Então não importa a maneira que você chegou aqui, o importante é você ouvir o chamado de Deus. O importante é você dizer assim: Senhor, eu quero isso que o Senhor tem para a minha vida, ainda que isso me custe tudo, porque a Bíblia diz que Jeremias, ele era noivo. A história diz que ele tinha uma namorada e ele ia se casar, mas quando ele foi chamado por Deus, ele abriu mão até de se casar. Não porque ele quis, mas porque Deus cobrou tanto dele. Deus queria tanto dele que não tinha tempo para ele namorar. Não estou dizendo para você não namorar, não estou dizendo para você não sair, não estou dizendo para você não curtir a sua vida, mas eu estou dizendo para você guardar o melhor da sua vida para aquilo que Deus tem, para que quando chegar lá na frente você não venha se arrepender e dizer: por que eu não entreguei a minha vida para Deus, não caminhei com Deus, não fiz a vontade de Deus, por que eu não trilhei os caminhos do Senhor? Jeremias, ele é chamado um jovem, meu irmão. Deus purifica e começa a usar a vida dele. E Deus estava usando Jeremias, sabe aonde? Dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém estava corrompida. As pessoas de Jerusalém, os sacerdotes de Jerusalém, os profetas de Jerusalém, os anciões, as crianças, os jovens, a cidade estava toda corrompida. Estavam distantes do Senhor. Eles pensavam que estavam na presença de Deus, mas não estavam. E agora Deus levanta Jeremias, um jovem, para profetizar aos anciãos, para profetizar aos sacerdotes e dizer: se vocês não se voltarem para Deus, Deus vai levar vocês cativos para a Babilônia. Vocês vão ser escravos em uma outra nação que vocês não conhecem. E eu vou falar uma coisa para você: Deus precisa de jovens assim hoje, que se levantem como profeta nessa geração, meu irmão, e que abram a sua boca e digam: ei, se vocês continuarem no pecado, Satanás vai abraçar a alma de vocês. Pastor, isso é forte, irmão. E é para isso que Deus quer te usar. Porque se você está vendo o pecado, se você está vendo a mentira, se você está vendo o engano, e você está compactuando com isso, eu quero te dizer que você é pecador igual. Jeremias, ele começa a sofrer, ele é lançado no calabouço, ele é amarrado no tronco, ele é jogado num poço, onde ele fica com lama pela cintura, ele é apedrejado por pessoas, ele apanha do seu pai, ele apanha da sua família, ele sofre, ele é escorraçado em todos os lugares. Por isso que ele é chamado o profeta chorão, porque tudo aquilo que ele profetizava, meu irmão, era coisas pesadas e duras. Mas chega um dia que Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, capítulo 18, versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Quem você pede para levantar? Quem está caído, sentado, prostrado. Jeremias, levanta-te. Talvez Jeremias estava abatido porque o seu ministério estava muito pesado. Jeremias, levanta-te e faz o quê? E desce. Deus parece que ele é meio confuso, não é? Jeremias, levanta, e depois faz o quê? Desce. Desce aonde, Senhor? Desce na casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Deus poderia falar com Jeremias ali onde ele estava, mas Deus queria dar uma lição a Jeremias. Deus queria levar Jeremias num lugar
onde ele ia olhar com os seus olhos e ele ia perceber que aquilo que Deus tem para o seu povo, para a sua nação, é restauração, é cura, é milagre. Irmão, eu quero te falar uma coisa: se você tem visto pessoas perdidas diante de Deus, Deus quer curá-las, Deus quer restaurá-las, Deus quer levantá-las. O prazer de Deus não é na morte do ímpio, mas é que todos alcancem a salvação. Por isso que eu falo que você tem que se levantar, meu irmão, para que essas pessoas não venham se perder de vez, mas para que elas venham ser realmente alicerçadas no Senhor. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo as minhas palavras. Você quer ser um vaso nas mãos de Deus? Quem quer ser um vaso nas mãos do Senhor? Você quer ser um vaso usado nas mãos de Deus? Existem algumas coisas que nós temos que fazer para ser usados por Deus. E a primeira coisa, meu irmão, é se humilhar na presença de Deus. Porque quando Deus diz, levanta e desce, porque eu vou te mostrar algo, Ele está falando o quê? Desce na minha presença. Não tem como nós nos levantarmos como vaso nas mãos de Deus, meu irmão, se nós não descermos na presença dEle e dizer, Senhor, faz a tua vontade. Eu não estou falando para você se humilhar na presença de um pastor, na presença de um líder, na presença de um bispo, de um apóstolo, não, na presença do Pai. É você entrar na presença do Pai e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso da tua graça. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se entregou, se esvaziando, assumindo a forma humana, se humilhando até morrer em uma morte de cruz. Jesus, ele se humilha tanto que ele está lá no céu com a sua glória, a sua coroa, sendo servido pelos anjos, e ele vai se esvaziando, ao ponto de ser embutido, de ser germinado dentro do ventre de uma mulher. Deus, ele se humilha tanto, Jesus, ele se humilha tanto, que ele se torna um embrião dentro do ventre de Maria. Se ele deu esse exemplo de humildade, meu irmão, quem somos eu e você para dizer assim, eu não preciso orar, eu não preciso me humilhar, eu não preciso me colocar na presença dele, você precisa, eu preciso, nós precisamos. E eu falo isso porque se eu não descer todos os dias para a presença dele, meu irmão, o velho homem ele volta, porque o velho homem ele está um passo atrás. Sabe aquele homem que bebia? Aquele velho homem que mentia, aquele velho homem que enganava, aquele velho homem que fazia tantas coisas ruins, ele está um passo atrás de mim, de você, ele não morreu. Aquele sepultamento lá no batismo, ele é simbólico, ele está vivo, aquele homem ainda. E se você parar, ele está um passo atrás. Se você parar, ele entra na sua vida novamente. E ele começa a dominar você novamente, ele começa a dominar a minha vida novamente. E a gente começa a perceber que aquelas coisas, aqueles desejos antigos começam a voltar para a nossa vida. Aquelas coisas que nós sentíamos antes, nós começamos a sentir novamente. E nós já não temos mais forças para orar, não temos mais força para buscar a presença de Deus. A gente vai fazer um jejum, faz jejum de meia hora, já dá tontura, dá dor na barriga, a gente já fica ruim e não consegue fazer. A gente vai ler a Bíblia, lê meio versículo e já fica desesperado. Por quê, meu irmão? Porque o velho homem está te chamando para sair da presença de Deus. Mas o Espírito nessa noite diz, vem. Se humilha na presença daquele que tem poder para transformar todas as coisas na sua vida. O Espírito te chama para ser um vaso nas mãos do oleiro nessa noite. O Espírito te chama para viver uma vida renovada. Jeremias capítulo 3, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos dele fazer.
Jeremias, ele desce à casa do oleiro, ele está observando o que o oleiro está fazendo, o seu vaso ali naquela roda, onde ele aperta ali, e aquela roda gira, e ele vai trabalhando, e o vaso vai se formando, vai crescendo, vai tomando forma, mas de repente o vaso se quebra na mão. Não é o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não é Deus que nos quebra, é nós que nos quebramos na mão dele. É nós que não suportamos eles nos moldar. Porque, irmão, ser moldado por Deus é você deixar Deus fazer conforme Ele quer na sua vida. Você ser moldado por Deus não é você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, se o Senhor fizer assim vai ficar melhor. Senhor, se o Senhor fizer um vaso mais gordinho, se bem que todo mundo quer ser um vaso fininho. Quem quer ser vaso gordinho aí? Você quer ser vaso gordinho? Está contando para você aí. Mas a maioria quer ser vaso fininho. Aí Deus ele fala assim: não, você vai ser um vaso gordinho. Porque quanto mais gordinho, mais eu vou te encher da minha presença. Mas muitas vezes a gente reluta contra Deus. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz assim: mas ao homem, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? O que é replicar? É quando a mãe fala com você e diz: filho, o que você está fazendo? Não te interessa? Filho, vai lavar a louça. Não vou. Isso é replicar, é você bater contra, é bater de frente. Aí ele diz assim: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Que quer bater de frente com Deus? Porventura coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, por que o Senhor me fez assim, Senhor? Às vezes a gente entra em crise. Às vezes a gente entra em crise, irmão, e a gente fica perguntando: Deus, por que isso, Senhor? Senhor, para que isso? Senhor, eu não estou entendendo. Mas não é para você entender, é para você viver aquilo que Ele te chamou para viver. Porque se você for querer entender o trabalhar de Deus, meu irmão, você não permanece na presença dEle. Porque Ele vai te levar por lugares tenebrosos. Ele vai te levar por lugares terríveis. Ele vai te levar por lugares que muitas vezes você vai olhar e vai dizer: não é Deus, mas é Deus. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O poder está na mão dele de fazer o vaso que ele quer de você, de moldar você da maneira que ele quer. Jeremias capítulo 18, versículo 5: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro pega o mesmo barro e ele começa a amassar novamente. E é como se ele estivesse falando assim: eu não vou perder essa massa, eu não vou perder esse barro. E ele começa a amassar novamente, ele começa a amassar. E da mesma massa ele começa a fazer um novo vaso, conforme lhe parece melhor. Aí tem uns que faz cara feia. Mas não é assim que eu quero, Deus. Você acha que era assim que eu queria? Você acha que era assim que eu queria? Como é que a gente quer as coisas? A gente quer as coisas de maneira fácil. A gente quer dobrar o joelho, meu irmão, em 5 minutos agora descer, a gente chorar, ficar 2 horas ali. Agora! Não é isso que a gente quer, não. Mas sabe como é que é o normal? É você dobrar o joelho e ficar meia hora. Deus, você está aí, Senhor? Passa 1 hora, você está... Meu Deus, você está doendo, o joelho está doendo tudo, eu não senti nada, nem uma gotinha. Aí quando passa 1h30, aí ele vem, ele diz: está vendo, filho, como não é do teu jeito, é do meu? Não era assim que você queria. Você não queria precisar trabalhar. Você talvez queria nascer lá no palácio, meu irmão, da Rainha Elizabeth, num trono de ouro, né? Num berço de ouro. Talvez você queria nascer rico. Talvez você queria nascer
cabelo loiro, cabelo... Não sei, irmão. Porque a gente tem dificuldade com tanta coisa insignificante. Se o cabelo tá preto, ai, tá ruim meu cabelo, pinta de loiro. Aí tá loiro, ai, tá ruim, pinta de vermelho. Ai, tá ruim, pinta de azul. Pelo amor de Deus, raspa de uma vez, fica careca. Faz igual eu. Acabou o problema. As pessoas, elas têm dificuldade com coisas que não tem nada a ver, meu irmão. E com esse perder tempo com a nossa aparência, a gente perde a essência. Tanto cuidando do exterior, a gente vê que o interior, meu irmão, está falido, quebrado, moído, pobre, cego, miserável e nu. Que não tem nada de Deus, não tem graça de Deus, não tem presença de Deus, não tem unção de Deus, não tem uma palavra de Deus. A aparência é bonita, mas quando abre a boca você vê que está doente. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, diga amém. Amém. Eles estão por aí esperando você, profeta, olhar para ele e dizer assim: ei, desce a casa do oleiro, porque eu também quero descer junto com você. Sabe qual é a questão, meu irmão? É a questão que, assim como eu e você precisamos de ajuda para descer a casa do oleiro, eles também precisam. Sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje? É de achar alguém que desça com eles a casa do oleiro. Porque é muito fácil apontar o dedo para você, apontar o seu pecado, dizer que você é pecador, mas quando você vem falar comigo, eu digo assim: ah, irmão, se vira, dá teu jeito, vai procurar teu pastor, vai procurar tua mãe, teu pai. Eu não tenho nada, eu já tenho meus problemas. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiramente irmãos. Não é só chegar aqui: oi, irmã, tudo bem? Mas quando passa na rua nem olha na cara. Se nós vamos morar no mesmo céu, nós temos que ter a mesma presença. Se nós vamos morar no mesmo céu, nós temos que ter o mesmo Pai. Você quer ser um vaso na mão do oleiro? A primeira coisa, para que um vaso seja feito, você tem que achar o barro. Você sabia que existe mais de 320 tipos de barro na natureza? E desses 320 tipos de barro, da maneira que o oleiro faz na roda, só existe 4 tipos de barro que você pode usar. Aí eu lembro daquela palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui tem muita gente, irmão. Tem bastante gente aqui. Mas nem todos são escolhidos da mesma maneira. Uns são escolhidos para um propósito, outros são escolhidos para outro propósito. Existem muitos tipos de barro, mas só 4 tipos você consegue fazer o vaso. E Deus, Ele te chamou hoje aqui porque você é um vaso, um barro, que dá sim para fazer um vaso. Ele escolheu você. E Ele trouxe você aqui. Ele te tirou do mundo do pecado. Ele restaurou a tua vida. Ele falou: eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida. Você para mim é barro escolhido. Olha para o seu irmão e diga: ei, você é um barro escolhido. Está pesado? Então, meu irmão, vai ficar leve. Porque o jugo é suave, mas o fardo é leve.